Você já ouviu falar no Google Acadêmico? Já usou para levantar literatura para sua pesquisa? Caso já tenha usado, você conhece todos os recursos que ele tem para te oferecer? A ideia desse vídeo é ser um guia de uso passo a passo do Google Acadêmico para facilitar a sua vida. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é que o Google Acadêmico não é uma base de dados, e sim uma ferramenta de busca. Para a gente entender essa diferença, a gente vai fazer uma analogia com o Google normal, esse que a gente usa no nosso dia a dia. O Google normal, ele rastreia informações que estão dispersas pela internet e nos traz resultados de busca, né? De acordo com aquilo que a gente está buscando ali, que aquilo que a gente está preenchendo na caixinha de busca do Google. O Google Acadêmico, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai rastrear informações que estão dispersas pela internet e vai nos apresentar uma lista de resultados. Só que a diferença do Google Acadêmico é que ele vai nos trazer não qualquer site da internet, ou postagem de blog, ou vídeo do YouTube, ou qualquer coisa do gênero. Ele vai nos trazer uma lista de materiais que são de cunho acadêmico. E isso nos leva para o segundo ponto. Como ele é uma ferramenta de busca que vai rastrear tudo aí que está disponível pela internet, não necessariamente tudo que ele vai te trazer é bom. Não necessariamente tudo que ele vai te trazer é útil para a tua pesquisa. Por quê? Porque ele vai rastrear todo tipo de documento, né? Desde trabalho de conclusão de curso, até tese, dissertação, livro, capítulo de livro, trabalhos publicados em anais, artigos científicos. Então, ele vai trazer todo tipo de material, independentemente de onde que esse material foi publicado, se é numa revista de boa qualidade ou não, se é um material que, de repente, tem boa qualidade ou não, e aí vai apresentar para você. Nesse caso, mais do que olhar os resultados em busca do tema que você está trabalhando na tua pesquisa científica, você precisa desenvolver esse filtro de entender se aquilo que ele está te mostrando é bom ou não para sua pesquisa. Então, se você está fazendo uma tese de doutorado, por exemplo, será que convém você utilizar trabalhos de conclusão de curso? Não seria melhor você utilizar apenas artigos científicos revisados por pares, que é a nata do que a gente tem da publicação científica? Então, é esse tipo de coisa que você tem que desenvolver, um olhar crítico, um cuidado, um filtro, na hora de analisar ali os resultados que o Google Acadêmico traz para você e ver o que é pertinente você trazer aí de literatura para a sua pesquisa, para o seu trabalho acadêmico e o que não é. Recados iniciais dados, vamos agora para a parte prática. Eu organizei aqui o passo a passo em 4 partes, que é primeiro, quando a gente tem uma referência específica que a gente quer encontrar, depois, quando a gente quer buscar por autor, quando a gente quer buscar por um tema e como que a gente faz uma pesquisa avançada no Google Acadêmico. E no final, eu vou dizer em que casos que é mais legal e mais útil a gente usar o Google Acadêmico e em que casos que a gente tem que ter mais cuidado. Então, vamos para a prática. Imagine que você está lendo um artigo científico escrito por outra pessoa, e aí quando você vai olhar as referências, você se depara com um material que te chamou muita atenção, e você quer ter acesso a esse texto completo desse material para você ler e usar essa fonte original aí na tua pesquisa. Então, o Google Acadêmico é muito útil quando a gente quer localizar materiais específicos, que é o primeiro passo a passo que a gente vai ver aqui. Então, estou aqui na página inicial do Google Acadêmico. Para você acessar essa página, ou você digita na barra de busca scholar.google.com.br, ou você abre o Google normal e digita Google Acadêmico, que ele vai cair diretamente aqui. Vai ser o primeiro resultado que vai aparecer para você, tá? E aí aqui a gente vai digitar o título desse material que a gente está buscando. Então, no meu caso, é um artigo chamado O Uso de Marketing Digital em bibliotecas, tá? Você nem precisa digitar muito mais coisas, geralmente o título já é o suficiente. Vou dar um Enter ou vou clicar aqui na lupinha para ele pesquisar. Aqui é bastante importante que você confira as informações para ver se de fato é aquele material que você estava buscando, tá? Porque veja que ele me trouxe outros resultados aqui, né? Que tem palavras relacionadas com esse título aqui que eu digitei no campo de busca. Então, veja se bate da referência que você está querendo buscar com as informações que ele está te trazendo aqui.
Então, no meu caso, o que está batendo é exatamente essa primeira opção aqui. Então, é um artigo que foi publicado por mim mesma, né? Então, tem aqui o nome dos autores está aparecendo aqui embaixo, tem a data de publicação e aqui o comecinho do nome da revista. Então, com essas informações aqui, você vai ver se é, de fato, o material que você está buscando. Para eu acessar esse texto, né, ter acesso a esse texto completo, eu tenho duas opções. Ou eu clico em cima do título desse material, ou eu clico aqui em cima do PDF, tá? Que está aparecendo aqui ao lado. Vou clicar aqui em cima do título para vocês verem que ele vai me direcionar para a página da revista, ok? E aqui na página da revista eu também posso confirmar as informações, se é de fato aquele texto que eu estou buscando, que eu vi lá na lista de referências da outra pessoa. E aí aqui ele vai aparecer o PDF para eu fazer download desse texto para o meu computador. Agora a gente vai ver como que a gente busca por um autor específico aqui dentro do Google Acadêmico. Muitas vezes a gente está estudando algum tema e a gente percebe que uma pessoa sempre é citada, né? Ela sempre se repete aí nos textos que a gente está lendo, o pessoal menciona, é um autor que é importante para a área, então a gente pode pesquisar por essa pessoa aqui no Google Acadêmico para a gente ver todos os trabalhos que essa pessoa publicou, e aí a gente ter acesso a esses textos ou não, né? Se tiver online a gente vai ter acesso, se não, não. Mas a gente sabe por onde começar, qual é a listagem de trabalhos que essa pessoa publicou. E aí a gente tem como ponto de partida olhar o que vai ser interessante para nós ou não. Então, para a gente começar, a gente vai fazer o quê? No campo de busca do Google Acadêmico, a gente vai digitar o nome da pessoa. Na ordem direta mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui Lúcia Santaella. Veja que até ele já me trouxe algumas sugestões aqui, ó, de temáticas que a Lúcia Santaella trabalha, mas o que me interessa mesmo é ela enquanto pessoa. Então, só vou digitar aqui o nome dela e vou dar um buscar. O que vai interessar aqui para nós nesse caso? Vai interessar o perfil da Lúcia Santaella. Então, veja que ele traz aqui como primeira opção o perfil dessa professora. Ela é da PUC de São Paulo. E quando eu clico aqui em cima, ele vai me trazer todas as publicações da professora Lúcia Santaella. Por padrão, esse perfil aqui do Google Acadêmico vai me mostrar as produções dela por relevância. O que é essa relevância? São a quantidade de citações que esses textos receberam. Então, os textos mais citados vão aparecer aqui por primeiro, e aí você pode ver, então, que, por exemplo, esse daqui, o que é semiótica, é o trabalho mais importante dela, e aí você vai vendo aqui embaixo, né, que tem mais um montão de coisas. Mas, se você quiser, por exemplo, ver quais são os trabalhos dela que são mais recentes, você pode alterar essa configuração aqui e você clica aqui no ano, tá? Então, ó, tá aparecendo aqui 2017, 2003, 2020. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar os textos de 2024, tá? Então, o que a gente tem de mais recente dessa autora foi publicado aqui em 2024. E aí você pode ver os trabalhos dela a partir de uma perspectiva cronológica. Caso você se interesse por algum dos textos que está aparecendo aí no perfil da pessoa que você está olhando, basta você clicar em cima, ele vai te trazer mais informações. Então aqui, ó, ele vai te trazer, esse daqui, por exemplo, é um artigo publicado em uma revista científica. Então tem as informações aqui, até de volume, edição, tem uma descrição que seria basicamente o resumo desse trabalho. Se de fato for interessante, você pode clicar em cima do título ou clicar aqui onde está aparecendo o PDF, que você vai ter acesso ao texto desse material. Às vezes, o trabalho está constando aqui, mas ele não tem acesso por aqui. Por quê? Porque pode ser um trabalho que está impresso, né? Se a pessoa publicou, por exemplo, um livro que só saiu no formato impresso, às vezes ele está listado aqui no perfil da pessoa, mas ele não está disponível para você acessar digitalmente. Mesmo assim, se for importante para a tua pesquisa, você pode anotar os dados e ver se de repente tem na tua biblioteca universitária, né? Ou ver se de repente tem para comprar em alguma livraria, né? E ir atrás desse material. Às vezes, pode ser que você está pesquisando por um autor que não tem ainda aquele perfil cadastrado ali, como eu mostrei da Lúcia Santaella. A maioria das pessoas você vai encontrar um perfil cadastrado, mas pode ser que você tope por aí com alguém que ainda não tenha esse perfil. Mas não tem problema. De qualquer forma, você pode pesquisar os trabalhos dessa pessoa aqui no Google Acadêmico também. Ele só não vai aparecer, assim,
tão organizadinho, igual apareceria no perfil. Então, eu vou colocar aqui, ó, a Eva Maria Lacatos, que é uma autora de metodologia científica. Então, veja, ele me trouxe resultados, mas não me trouxe o perfil, porque ela não tem perfil cadastrado aqui no Google Acadêmico. No entanto, eu consigo ver os trabalhos aqui, tá vendo? Então, eu tenho várias coisas, e daí você pode ir olhando, né, o que te interessa, o que não te interessa, e acessar ou não por aqui, né? Então, tem coisa que talvez não esteja disponível online. Então, veja esse aqui, por exemplo, que ele até tá marcando como uma citação, ó. É de 1992, né? Então, a gente tem materiais diversos que vão puxar aqui desses autores. Não necessariamente tudo vai estar online, mas também é um bom ponto de partida para você descobrir coisas que foram publicadas por algum autor ou por alguma pessoa que é importante dentro do teu tema ou da tua área de pesquisa. Agora nós vamos ver a busca mais utilizada pela grande maioria das pessoas, que é a busca pelo tema, né? Onde a gente simplesmente faz um jogo de palavras e a gente encontra materiais sobre determinado tema, determinado tópico que a gente está estudando. Então você pode vir aqui no campo de busca do Google Acadêmico e digitar, por exemplo, biblioteca universitária. Então eu vou buscar por esse tema para ver o que ele vai me trazer. Então ele me trouxe aqui, ó, um montão de resultados, mas que falam da biblioteca universitária de modo mais amplo. Então você tem que cuidar como que você vai usar essas palavras para você deixar um pouco mais específica de acordo com o que você quer de fato encontrar, tá? Quando eu digito apenas biblioteca universitária, ele vai trazer tudo. Ele vai trazer desde estudos que falam, ó, da história da biblioteca universitária no Brasil, ele vai me trazer coisas sobre gestão, qualidade, planejamento, ergonomia. Talvez ele vai me trazer coisas que não necessariamente é aquilo que eu quero pesquisar. Então, uma dica para você é você fazer pesquisas que são o teu tema mais alguma palavra que você quer de fato encontrar e que você quer de fato estudar. Por exemplo, eu estou estudando gestão de bibliotecas universitárias. Não é ergonomia, não é história, não é nada disso. É unicamente a gestão. Então, eu posso vir aqui e colocar a palavra gestão junto com o conceito, com o tema que eu quero estudar. E com isso, ele vai me trazer resultados mais refinados, tá? Então, antes, ele estava me trazendo 500 mil resultados. Agora, ele está trazendo 100 mil, o que ainda é um absurdo, mas ele traz esses resultados mais refinados. E aí, a partir daqui, você pode ir olhando se tem algum trabalho, alguma coisa assim que vai te interessar ou não. Então, batendo o olho aqui, a gente já consegue ver que esses trabalhos que ele trouxe, eles estão alinhados com a gestão de bibliotecas universitárias, que foi o que eu digitei aqui no campo de busca. Outra dica é quando você está fazendo ainda aquele mapeamento exploratório, né, para a tua pesquisa, e você não sabe bem ainda como direcionar essas palavras-chave, como exatamente buscar, você só tem um tema amplo, é você, ao invés de colocar, por exemplo, gestão aqui, como eu fiz, você colocar revisão de literatura. O que vai acontecer? Ele vai trazer artigos de revisão de literatura. Tá vendo aqui, ó? Uma revisão de literatura. Revisão de literatura. Revisão de literatura. Tá vendo aqui? São todos estudos, né, trabalhos que já fizeram uma revisão de literatura sobre essa temática que eu tô querendo pesquisar e, portanto, ele pode ser um excelente ponto de partida para mim que ainda não tenho domínio sobre esse tema. Então, eu começo lendo esses artigos de revisão de literatura para eu ir conhecendo os autores, para conhecendo os conceitos, para ir conhecendo as palavras, e depois eu poder refinar mais a minha estratégia de busca e levantar trabalhos mais adequados para o meu tema de pesquisa. Em relação à forma como ele vai apresentar os resultados para a gente, ele vai trazer sempre por relevância. Então, ele vai trazer os mais citados logo no começo, os que são mais relevantes, os que são mais utilizados. E aí, a gente tem algumas informações aqui que podem ser úteis para a gente. Então, aqui, por exemplo, ó, ele vai ter sempre o título do trabalho. Embaixo, ele vai ter os autores. Nem sempre vai aparecer todos, tá? Então, aqui ele tá mostrando 3, pode ser que tenha mais, né? Vai trazer a data e a gente, às vezes, já consegue ver aqui, ó, só olhando aqui embaixo, que tipo de material que é. Então, aqui, ó, eu tô vendo na cara que vem de uma revista, aqui que vem de um congresso, aqui também de uma revista, aqui tá dizendo que vem de um repositório da USP.
Então, você já fica meio assim, pode ser que seja, de repente, um trabalho de conclusão de curso, ou pode ser que seja uma tese ou uma dissertação, enfim. Aí tem que acessar para ver exatamente o que que é. Mas batendo o olho, você já consegue, muitas vezes, identificar pelo menos um pouquinho qual que é a origem desse trabalho e o nível de atualidade, né? Então, aqui, ó, 2022, 19, 2009, 2014, 2002 e por aí vai. Outra informação que a gente tem aqui é a fonte da onde ele está puxando esse material. Então, eu consigo ver, por exemplo, ó, que aqui ele está trazendo da Unicamp, que aqui ele está trazendo da UFAL, aqui ele pegou da USP, aqui ele está trazendo da Cielo, tá? Aqui ele está pegando lá de Portugal e aqui ele está pegando do ResearchGate. Então, aqui eu consigo ver mais ou menos também a origem desse material, que pode me ajudar a escolher um ou outro material, né? Se a fonte aqui às vezes é muito esquisita, tem que tomar um pouco de cuidado também para ver se isso vai servir para você ou não, tá? Então já utiliza isso como um pouco de filtro também. Para acessar esse material, a gente tem duas opções. A gente pode clicar aqui em cima do título ou clicar aqui para acessar diretamente o PDF quando estiver aparecendo, tá? Então eu vou clicar aqui em cima desse primeiro, ele vai me direcionar direto lá para o site onde está hospedado esse material. Então, lembra que eu falei no começo do vídeo que o Google Acadêmico, ele rastreia materiais, ele não hospeda materiais nele, certo? Então, ele serve como uma forma da gente descobrir materiais que estão em outros lugares. Então, aqui ele me levou para uma revista da Universidade Católica Portuguesa. Eu tenho 4 autores, eu tenho aqui o resumo desse material, e aqui eu posso acessar o PDF e baixar para o meu computador. Voltando aqui para os nossos resultados, a gente pode também fazer um filtro utilizando essa parte aqui lateral. Como eu falei antes, ele está trazendo por relevância, mas a gente pode, se a gente quiser, ordenar de forma cronológica. Então, basta eu clicar aqui, ó, em ordenar por data, que ele vai trazer dos mais recentes para os mais antigos. Pronto, agora ele está trazendo aqui, ó, de 2024 para trás. Então, dos mais recentes para os mais antigos. Eu posso também brincar aqui, ó, com essas opções de filtros, tá? Então, vamos supor que eu quero que ele me mostre 2024 e 2025, né? Então, eu vou colocar desde 2024. Então, ele vai pegar de janeiro de 2024 até o momento atual que eu tô gravando esse vídeo. No caso, não tem nenhum ainda aqui publicado de 2025, mas se tivesse, apareceria aqui no topo, porque seria o mais recente que a gente teria aqui, tá? Posso também definir um período específico. Então, vamos supor que eu quero de 2020, tá? 2020 a 2024. Vou dar um pesquisar aqui e ele vai refinar para mim, trazendo apenas os resultados desse período específico que eu digitei aqui no filtro. Por fim, aqui, ainda quando a gente está olhando esses resultados, tem algumas coisas bem interessantes que podem ser úteis aí no nosso dia a dia. Um deles é o botão salvar, que vai ser útil quando você está olhando aqui a lista de resultados, mas você não vai acessar esses artigos agora, ou você quer voltar aqui nesses resultados que te chamaram a atenção logo de primeira, para consultar depois. Então, você clica aqui no salvar, e quando você faz isso, ele vai direto para a sua biblioteca, que é esse menuzinho aqui, ó. Você precisa estar logado na sua conta do Gmail, né, na sua conta do Google, para que você possa salvar isso na sua biblioteca. Então, quando você vai dando estrelinhas aqui, ó, em textos que são do seu interesse, ele joga tudo para uma lista de leitura aqui na minha biblioteca, e aí você pode fechar isso daqui e fazer outra coisa, desligar teu computador, e aí no futuro, quando você quiser consultar novamente exatamente esses registros que você salvou, basta você clicar no Minha Biblioteca, que vai estar tudo lá listado para você acessar em qualquer momento, a qualquer lugar e de qualquer máquina, porque ele fica vinculado na tua conta do Google. Outra coisa que pode ser útil é o botãozinho de citar que está aqui do lado, tá? Então, ele vai te trazer o formato de referência, na verdade, em 3 normas distintas. A MLA, a ABNT, que seria a NBR 6023, e a APA. Só que aqui eu tenho uma ressalva, tá? Muitas vezes, ele vai gerar essa referência errado. Por quê? Porque ele gera de forma automática com base nas informações que estão disponíveis. Então, dependendo de como que esse artigo foi alimentado na internet, foi alimentado no site da revista, ou às vezes é outro tipo de material muito distinto, essas referências em todas as normas ficam erradas. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso.
Essa daqui, por exemplo, que é da ABNT, eu só de olhar para ela já tô vendo que ela tá incompleta e incorreta em alguns aspectos. Então, você pode usar como um ponto de partida para você extrair as informações, mas ainda assim precisa dar uma conferida para ver se está de acordo com a norma ou se você vai precisar completar ali alguma informação. E outra coisa que a gente tem aqui, que também é bem legal quando a gente está fazendo um rastreio aí de trabalhos que falam sobre o tema que a gente está pesquisando, é esse citado por. Esse citado por, que aqui no caso está aparecendo 10, aqui está aparecendo 5, aqui está aparecendo 1, aqui está aparecendo 28, são outros trabalhos de outras pessoas que já utilizaram esse texto aqui que eu estou olhando e já citaram esse texto aqui no seu próprio trabalho. Então, se eu vejo que de repente esse texto aqui é super importante para mim, vale a pena eu dar uma olhada também, nem que seja só por alto, para eu realmente assim conhecer quais são esses outros 10 que já usaram esse texto antes, porque pode ser que algum desses 10 que estão aparecendo aqui sejam também interessantes para eu trazer para minha pesquisa. Então eu clico em cima, ó, do citado por 10 e ele vai listar quais outros textos que já utilizaram esse artigo ali. Então, veja, não necessariamente todos eles vão ser úteis para mim. Lembra que eu estava pesquisando aqui? Que era marketing e bibliotecas, bibliotecas universitárias. Esse é o tópico do artigo principal. Só que às vezes tem algumas coisas aqui que são meio fora da casinha, tá? Então, olha só. Clientes e empresas B2B. Tem a ver com biblioteca universitária? Não, então já não vou nem acessar aqui para perder meu tempo olhando esse texto, o PDF, nem nada do gênero. Então, eu vou dando uma olhada aqui para ver se de fato tem alguma coisa que vai ser interessante ou não para minha pesquisa. Esse aqui, talvez, né? Indicadores de gestão. Então, pode dar essa explorada, assim, para ver se você descobre alguma coisa mais interessante para você também. E a gente tem também os artigos relacionados, que também aparece aqui embaixo. Que daí não são artigos que citaram esse original, mas sim artigos que o Google está dizendo assim, ó, olha, esses outros trabalhos aqui, eles estão relacionados com esse que você está olhando, eles são próximos, eles são similares. Então, quando a gente clica aqui, ele vai trazer, daí sim, né, marketing bibliotecas, bibliotecas universitárias e por aí vai. E aí pode ser também que por aqui a gente consegue descobrir alguma coisa que seja interessante, seja relevante para o nosso trabalho. Para fechar, a gente vai falar sobre a busca avançada. Para abrir a busca avançada, a gente vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó. Pontinho não, né? Tracinhos. Nesses 3 tracinhos que tem aqui. E aí ele vai abrir aqui algumas opções, inclusive a pesquisa avançada. Quando a gente abre a pesquisa avançada, ele vai ter algumas opções aqui que a gente pode criar filtros para deixar a nossa busca mais específica, né? Mais focada, mais direcionada. Então, eu posso encontrar artigos onde tenham todas as palavras da minha frase ou exatamente com a frase exata, né? Para ficar bem específico. Se eu quero excluir, de repente, alguma palavra, né? Alguma coisa que eu vi que está sujando ali demais a minha busca, eu posso vir aqui e excluir ela, né? Eu posso escolher se eu vou buscar em qualquer lugar dos textos ali que estão trazendo ou se eu vou deixar bem específica para aparecer só no título. E aí isso reduz a quantidade de materiais que estão aparecendo para mim. Se eu quero pesquisar trabalhos de determinada pessoa, posso colocar aqui também. Ou em determinada revista, eu posso fazer a busca por aqui também. E o intervalo de datas. Então, veja que algumas coisas que aparecem aqui, eu também posso filtrar lá quando eu já estou fazendo a minha busca por tema, que foi o que eu mostrei no passo anterior, né? Que eu busquei por tema e depois eu fui lá e fiz um intervalo de tempo. Né? Eu já fiz direto por lá, pelos filtros laterais, sem fazer aqui pela pesquisa avançada. Então, aqui eu poderia fazer já uma pesquisa para ela já sair mais avançada. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa que tem como marco temporal a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi promulgada em 1996. Então, eu quero que esses trabalhos eles tenham sido disponibilizados a partir de 96. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 1996 a 2024, né? Então, eu peguei anos fechados. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em 2025, então eu peguei aqui anos fechados para dar bem certinho. E aí eu quero que, de repente, apareça Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
né? Exatamente assim, desse jeito, no título dos trabalhos. E aí eu vou buscar. E aí ele vai me trazer materiais diversos de 1996 para frente, onde tem exatamente isso que eu escrevi no título. Então isso filtra bastante, tá? Então veja que ao invés de ele me trazer 500 mil resultados como eu estava fazendo antes, agora ele está me trazendo 382, que é um número muito mais factível, muito mais palpável de eu trabalhar e de eu dar uma olhada do que é esses trabalhos para ver se tem alguma coisa que me interessa ou não, tá? Então você pode usar esse recurso também para refinar mais as suas buscas e trazer resultados mais relevantes e mais diretos de acordo com aquilo que você está pesquisando aí no teu trabalho. Esses foram então alguns passos, né, algumas formas que você pode utilizar o Google Acadêmico para as suas pesquisas, para o levantamento de literatura, para o seu trabalho acadêmico. Ele é mais adequado quando você está fazendo aquelas pesquisas do tipo exploratórias, tá? Então, não conheço ainda muita coisa sobre o meu tema, vou para o Google Acadêmico, vou levantar literatura ali para fazer uma pesquisa bibliográfica mais simples, ou até mesmo para fazer as revisões do tipo narrativas que a gente utiliza em trabalhos acadêmicos do tipo TCC, monografias, até mesmo em dissertações e teses, né? Quando a gente não tem muito rigor ali na estratégia de busca, a gente não faz uma seleção muito grande de bases, né? Então a gente pode utilizar o Google Acadêmico, que é uma ferramenta, combinado com outros locais onde a gente vai buscar também, dá para fazer dessa forma. Agora, se você está fazendo uma revisão de literatura que é estruturada, que tem um método muito bem fechadinho, que tem uma estratégia de busca muito bem montada, que você vai utilizar em bases de dados, que você vai ter que ter controle dessa produção que vai voltar de resultados, vai limpar duplicatas depois, enfim, é um método mais robusto, né, de revisão de literatura. Aí eu recomendaria ter bastante cuidado com o Google Acadêmico, a depender do caso, não utilize, porque como eu falei antes, ele é uma ferramenta, não é uma base, ele simplesmente puxa tudo. Então, tem que tomar bastante cuidado, assim, se é apropriado ou não você utilizar para a revisão de literatura que você está fazendo. No geral, se for uma pesquisa acadêmica mais simples, uma pesquisa para disciplina da faculdade ou para disciplina do mestrado, ou essa revisão exploratória que eu falei, né, para trabalhos acadêmicos em geral, onde não tem que seguir nenhum método específico, assim, ele pode ser utilizado tranquilamente. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele seja útil para as suas pesquisas. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos conteúdos. E a gente se vê numa próxima. Tchau!